capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Obrigada. Diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Até mesmo eu me confundia um pouco nesse versículo. E aí eu fui buscar, eu dei uma de pastor Cleiton, e eu fui buscar o termo em grego sobre esse versículo. E diz que o termo nesse versículo aqui, amém, glória a Jesus, maravilha. Diz aqui o termo tentação significa petragens, que significa literalmente prova, provação, teste. Então, amados irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias provações ou em vários testes. O termo significa uma situação difícil, uma pressão dolorosa. O termo petrágio nessa situação é utilizado em alusão das perseguições. O termo petrágio nessa situação é utilizado à alusão das perseguições que os cristãos sofriam por causa da perseguição do Evangelho naquela época. Então, por isso que Tiago, do livro de Tiago, né? Ele falou sobre esse versículo. Tem de grande gozo quando vocês participarem com vários testes, várias provações. Foi nessa alusão. Esse versículo mostra que as provações são parte normal da vida de um cristão. Já a tradição judaica diz que as tentações provam a fidelidade das provações. Então vamos dar aqui uma destrinchada no que é tentação e provação. Segundo o dicionário, tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, um desejo violento de alguma coisa. No conceito cristão, a tentação é o estímulo a um pecado ou ação imoral, de tal forma que o pedido da proteção contra a tentação chega a construir um dos elementos da oração do Pai Nosso. Eu gostaria que um dos irmãos lesse em Mateus, capítulo 6, versículo 13a. Que fala justamente sobre alguém? Mateus 6, versículo 13a. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque, então, o próprio Jesus, ele nos colocou esse tema, porque a tentação é uma coisa que nós vamos ver mais para frente, que ela pode nos levar à morte espiritual, total afastamento de Deus. É de origem satânica, segundo Gênesis, capítulo 3, versículo 4 a 6. Olha só, enquanto alguns irmãos procuram, eu já gostaria que um irmão abrisse Gênesis 3, 4 a 6, outro em Tiago, né, 1, versículo 14, no livro de Tiago, por favor. Então é Gênesis, capítulo 3, versículo 4 a 6. De origem satânica. Gênesis 3, de 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim... E a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. É de origem carnal, né? Como eu falei aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 14, eu vou dar uma lida aqui. Mas cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E ela não é um pecado em si, como também está no livro de Tiago, do capítulo 1, no versículo 12, que fala: bem-aventurado o varão que sofre tentação ou provação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmãos, se eu tiver até errado, essa aqui já é a Cláudia falando, nesses 3 partes aqui eu dei a entender o seguinte, que a Eva, ela só pecou quando ela pegou o fruto. Porque a tentação em si, nós vamos ver mais para frente, ela não é um pecado. Você é tentado em várias coisas. O problema foi quando ela tomou do fruto e comeu. Então, essa parte aí que eu já acho que a gente tem que vigiar mais, né? Então, vamos ver a sequência da tentação, que até está aqui. Que é o pensamento, a imaginação, o desejo. Eu creio que até essa parte, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, eu acho que você ainda você não está pecando. Mas quando você já vai para a ação, você já acarreta a morte. Que foi no caso de Eva. O diabo começou a sussurrar no ouvido dela sobre o fruto, ela desejou, ela ficou pensando, né? Que ela falou: você vai ser igual a Deus, eu desejo carnal. Peraí, então já vou saber. Tipo assim, já foi o desejo da cobiça, né? De cobiçar, de querer ser igual a Deus. Que daí isso aí já é antigo, né? Você vai ser igual a ele, sabendo o bem e o mal. Então ali, quando ela pegou do fruto, que se ela tivesse só ficado ali imaginando, mas quando ela pegou, aí acarretou o que nós estamos passando hoje, né? Todo mundo vivendo a vida é só uma bênção. Então, como obter vitória sobre a tentação? Nós conseguimos pelas nossas forças carnais? Os irmãos acham que não? Não, claro que não. Então, como nós conseguimos vencer? Orando. Gostaria de alguém abrir isso em Gálatas. Vou pedir Gálatas 5,16, Salmo 119, versículo 9. Tá bom? Em Gálatas 5,16. Como nós conseguimos vencer as tentações? Primeiramente orando. Gálatas 5,16. 119, versículo 9. Gálatas 5:16. Isso. Aqui, ó. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Gálatas 5,16. Ah, não, desculpa. Eu li Gálatas 4. Peraí. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém. E meditando na palavra do Senhor, aquele Salmo 119, versículo 9. Valerinha, achou? Achei. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Amém. E fugindo da aparência do mal, não só da aparência, mas de pessoas, de situações que nos levam a pecar. Se você sabe que o ambiente é propício a uma fraqueza sua, você não vai lá. Então, é uma das coisas que a gente sempre frisa muito aqui, é oração, meditação na palavra, porque aí você vai estar no Espírito. Diz o quê? Andar em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Porque é uma briga sempre constante. E eu sempre ouvi falar que dependendo do leão que você alimenta, vai ficar mais forte. Então, se a gente se alimenta das coisas carnais, de coisas que a gente vê no dia a dia, isso vai fortalecer a nossa carne. Então, ela vai prevalecer sobre o nosso espírito. Então, a gente vai estar mais propício a fazer as coisas desse mundo. Então, até aqui está tudo bem? Bem. Como podemos fazer, quando cedemos a uma tentação, quando nós caímos? Primeiramente, agora eu vou pedir de irmãozinho de novo, porque os irmãos perdoem, mas é porque eu não botei os versículos aqui, porque como foi no caderno, então eu gostaria que os irmãos abrissem Salmo 32, um irmão, 32, versículos 5 e 6, outro em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, e outro em Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 25. O 32 aqui. Salmo 32, versículos 5 e 6. Como fazer quando cedemos às tentações? Primeiramente, o arrependimento.
Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Amém. Então, primeiramente, o arrependimento, já falou também da confissão. Mas também gostaria que os irmãos vissem Provérbios 28, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Amém. Porque o principal é isso. Que as pessoas, irmão, eu confessei meu pecado, mas não abandona. Todo dia a mesma coisa. Porque uma coisa é você, assim, eu entendo assim, é que é mesmo. Nós temos as nossas fraquezas, mas as pessoas parecem, como assim, não procura sair daquela situação, irmão, Deus perdoa. Então isso para mim não é arrependimento. Arrependimento é bem fraco. É você abandonar aquele pecado. Isso é arrependimento. É você confessar e deixar. E o conserto, né? Que é em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 25. Inclusive, enquanto se procura, inclusive se tiver uma outra pessoa envolvida nisso, você vá à pessoa e se conserta com aquela pessoa. Que não adianta pedir perdão ao Senhor, mas o Senhor diz o quê? Se você tem algo contra o teu irmão, você vá primeiro ao teu irmão, se conserta com ele e depois você apresenta a sua oferta. Mateus 5, 23 a 25. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Isso aqui é melhor encostar. Então, assim, como a Janete falou, foi justamente o que a Janetinha deu sobre essa passagem. Se você tem algo contra o teu irmão, se conserta com ele depressa. Porque muita pessoa fala, eu vou amanhã, por exemplo, essa cantora morreu agora do nada. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. A Bíblia fala que a nossa vida é como fumaça. Então, que você, se Deus te dá a oportunidade, faz logo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E você pode partir, e aí valente que vem o meirinho, né? E confiar no poder do sangue de Jesus para perdão e purificação dos nossos pecados. Como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 9. 1 João, aqui. Ai, Jesus. 1 João 1 a 9. De 1 a 9. Isso, 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 9. Eu vou ler aqui. O que era desde o... Não, peraí. Jesus, peraí. Capítulo 9. Se confessarmos os nossos pecados... Versículo 9, perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Amém? Aqui está tudo bem, né? Graças a Deus. Agora nós vamos falar sobre a provação. Já falamos do que é tentação. Depois eu vou fazer um resumo para os irmãos, tá? E agora a provação. É o exercício da disciplina, é a correção e aperfeiçoamento da fé. Como diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 16, tá? É de origem divina, como está no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Essa passagem aqui, ela fala sobre Abraão, quando Deus pede o seu filho, tá? Pede o seu filho Isaac. Então, se os irmãos gostariam de ler, é o Gênesis 22, capítulo 1 e 2. Foi Deus, ele fez para quem me conhece, né?
Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Só que ele já era idoso, a sua mulher era idosa, estéril, e ela já estava idosa, não tinha mais como ter filhos. E Deus fez uma promessa e Abraão creu. A primeira coisa que Deus falou para ele: saia da sua parentela. Imagina você está na sua casa, aí Deus fala: qual é o seu nome mesmo? Jaqueline. Deus fala assim: Jaqueline, olha só, você sai da tua casa, da tua parentela, e você vai para um lugar que eu vou te falar. Mas Deus não fala onde. Mas ele creu, ele foi, ele creu naquilo, e Deus. Então já foi imputado como justiça. Isso. E ele foi. Então, o que aconteceu? Quando ele teve o filho, Sara teve filho deles mesmos, aí ela teve filho, foi com 99 anos, né? 99 anos, que delícia. Filho com 99 anos. 90 anos. E aí, quando ela teve um filho que ele já estava. Aí Deus fala assim com Abraão: agora você vai e sacrifica teu filho para mim. Então você imagina. Então isso tudo, mas só que ele não sacrificou, não, tá? Deus providenciou o cordeiro. Mas assim, porque ele não aceita sacrifício de crianças. Mas assim, então, isso aí foi uma legislação divina, aprovação, a fé, né? Provando a fé através de atitudes. E ela visa fortalecer a nossa fé. Como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 1 e 2, como nós já vimos várias vezes aqui. No dicionário, a situação é uma situação aflitiva ou sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, a fé e os conceitos de um indivíduo. Nós vamos ver então a sequência das provações. Vem as aflições. Pode? Fala isso. Não, vem. Então, só voltando um pouquinho a respeito, falando sobre a parte de confessar os pecados, né, eu acho importante a gente estudar a Bíblia justamente para a gente não ser enganados, né? Porque eu minha mãe, né, nossa família, fizemos parte de uma denominação onde fomos ensinados a confessar os nossos pecados para homens, entendeu? Então, a gente só era perdoado por Deus se a gente confessasse o nosso pecado, um pecado que a gente tivesse cometido, para uma outra pessoa. Então a gente tinha que ir com detalhes. Tínhamos que expor situações íntimas da gente para uma pessoa. Né? E muitas das vezes isso gerou muitos conflitos. Né? Não só com o nosso cônjuge, né? Enfim, então é importante a gente entender que temos que confessar sim nossos pecados. Se a gente está com alguma dificuldade na nossa vida, difícil de lidar, e a gente quiser compartilhar com o irmão: olha por mim, eu estou passando por uma situação difícil e não estou conseguindo vencer esse pecado, é válido. Agora, realmente, a gente confessar uma intimidade nossa, com tantos detalhes sobre uma pessoa, não é isso que Deus exige da gente. Né? Temos que confessar nosso pecado para Deus, dizer para Deus que estamos arrependidos e mudar, né? Porque o arrependimento é mudança de atitude, né? Então é isso que eu queria falar. Isso aí é ministério fofo, né? Sou vítima disso. Até mesmo assim, a própria Bíblia ela fala assim: confessar as vossas culpas uns aos outros. Tá? Eu creio que no caso assim, como eu falei, se de repente você pecou com outra pessoa, ou então, como você falando assim: quero conversar, vou desabafar com o irmão, poxa, não, pode ir na oração, um irmão de confiança. Agora, eu também já passei por esse processo. Eu acho que quase todo mundo aqui, né? Então, como nós a sequência, né, das aflições, das provações, é aflição e sofrimento, fé em Deus, as perseveranças, a vitória, e logo a seguir vem com a vida. Isso aqui é uma sequência porque cada provação que a gente passa, às vezes a gente passa por uma situação, a gente só vai entender mais lá na frente. Nós temos exemplos na Bíblia, como José e várias outras pessoas, né, que sofreram. Às vezes você está passando uma coisa, um negócio não anda, fala: Jesus, o que está acontecendo? E vem aquele que você pensa, às vezes vai melhorar e a coisa piora, vai vindo várias situações, mas mais na frente, porque às vezes para Deus mexer num ponto, ele tem que mexer em outros. Então, às vezes todo mundo sente. Mas isso aí, como diz, é uma sequência que mais para frente vai fortalecer a nossa fé e nos achegar mais a Deus. Como eu até falei aqui, alguns exemplos foi Abraão, José, Sara.
Pode ocorrer provação e tentação juntas? Os irmãos podem responder? Pode. Alguém tem um exemplo? Ela de Jó, né? Jó, ele foi provado por Deus e tentado pelo diabo. Nós vamos ver aqui no livro de Jó, meu Deus, tem misericórdia comigo. No livro de Jó, capítulo 1. Assim, para não tomar muito. Capítulo Jó, capítulo 2, do versículo 1 a 10. Pode ler. Jó, capítulo 2, versículo 1 a 10. Pode ler? 2, 1 a 10. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: tende por ele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhes nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um capo para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou, e Jó com seus lábios. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, que foi Jó não sabia, mas ele estava sendo provado e tentado ao mesmo tempo. Usou sua esposa, usou seus amigos, ele não sabe a história, mas ele não pecou. Ele passou na prova, ele foi aprovado. Lembrando que Deus ele dá um limite, Deus ele sabe o nosso limite, até onde você aguenta. Deus ele não vai deixar uma tentação, como dizem em 1 Coríntios 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Então, Deus ele sabe o nosso limite. Deus ele sabe, por exemplo, às vezes a gente olha assim, mas caramba, a Valéria está passando por isso. Gente, eu não aguentava, porque cada um tem uma dosagem de uma coisa. Às vezes aquilo que eu posso passar, que Deus sabe que eu aguento, Deus permite para mim. Você não vai conseguir porque é uma coisa que Deus sabe que eu aguento. Mas Deus ele não deixa, que Deus não é injusto. Né? Então, quando a gente tiver para ver alguém passando por alguma coisa, você não aguenta. Mas Deus sabe que aquela pessoa aguenta por aquele processo. Nós podemos fazer ajudar em oração, na força, ajudar uns aos outros. Estava falando sobre isso ontem, não foi? Estava pensando sobre isso ontem. E aí, irmãos, eu estava ouvindo sobre uma pregação sobre isso, e o pastor Hernani Dias Lopes, ele falou uma coisa muito linda que eu escrevi aqui para os irmãos. Justamente, ele botou um resumo sobre tentação e provação. Ele botou assim, cadê? Que Deus, ele nos prova, o diabo nos tenta. A tentação é para enfraquecer, nos derrubar, nos destruir. A provação é para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Acho isso lindo. Para fortalecer as musculaturas da nossa alma. A tentação é para nos corromper. A provação é para nos aperfeiçoar.
Tentação nos leva a uma vida de rebeldia, transgressão e morte. A provação nos treina para as lutas da vida e para nos achegarmos a Deus. Tentação é para nos afastar de Deus. Provação nos faz nos achegarmos mais ao Senhor. Temos provações leves, temos provações graves, severas e até amargas. Mas para cada provação, o Senhor nos dá graça para suportá-la. Deus não é sádico, não desperdiça sofrimento. Achei isso também, sabe? Não desperdiça. Então, para que possamos sair dessas situações mais vitoriosos, maduros, mais santos, mais próximos e gratos a Deus. Amém. Amém. Também. Acabou. Mas isso é muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer haver uma complementação? Temos 10 minutos. Não? Graças a Deus. Sinal que foi bem. E é um dia também. Amém. Então, vocês entenderam qual é a diferença entre provação e tentação? A provação ela é divina, ela vem para nos corrigir, vem para nos exortar, vem para nos firmar na fé, né? Muitas vezes nós não entendemos o sentido da provação e até nos rebelamos contra Deus. Estou falando de mim aqui. Quantas vezes, né? A provação chega e você não entende aquilo e você começa a falar e a reclamar e você perde. Com isso, você perde o sentido que a aprovação no final acaba se tornando uma grande bênção. Se nós tomarmos a vida de Jó como exemplo, tá? Nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber isso. A Bíblia diz, né, o próprio Deus dando testemunho dele, dizendo que em nenhum momento Jó pecou contra Deus quando foi provado. Tá? Ele não pecou. Então ele não se rebelou contra Deus. Porque o que acontece? Quando somos provados, a nossa natureza se aflora, né? Aquilo que está dentro de nós, aquele sentimento, né? As coisas ruins, né? Principalmente as coisas ruins, né? Elas vêm à tona, elas sobem. E não é à toa que a própria Bíblia compara a provação como um cadinho, né? Todo mundo sabe o que é um cadinho, né? Cadinho é o que o ourives usa para purificar o ouro. Ou seja, como é que funciona? Você esquenta o ouro, esquenta, e toda aquela sujeira, vamos dizer assim, ela sobe, aí o camarada vai com um cadinho, né, e tira aquela sujeira fora. Tá? E a Bíblia usa exatamente este exemplo para mostrar para que a aprovação serve. Né? A tentação. Bom, nós temos uma natureza decaída e somos tentados diariamente e a todo tempo. Não é à toa que Jesus diz, vocês vigiem e orem. Então nós temos que estar atentos e temos que estar em espírito de oração constante. Porque a tentação, gente, é 24 horas por dia. O maior erro nosso é achar que a tentação é sazonal. Não, ela não é sazonal. Tá? A gente pode estar andando na rua e cobiçarmos alguma coisa. Nós podemos ter um pensamento mau a qualquer momento do nosso dia. Né? Nós podemos fraquejarmos, né? E fazermos alguma coisa que não provém de Deus. Existem áreas na nossa vida, isso é importante, né? Existem áreas na nossa vida onde os muros ou são fracos ou estão derribados. E esse é o ponto, tá? E o diabo não é bobo. Eu nunca vou me esquecer um filme que eu vi. Vocês já viram também esse filme? Cruzada. Né? Quando aquele camarada que eu esqueci o nome dele, o chefe lá dos árabes, ai meu Deus, fugiu o nome do cara aqui agora, tá? Ele centra toda a força, tá, que ele tem do exército dele no ponto mais fraco do muro. Tá? As muralhas de Jerusalém eram enormes, monstruosas, né? E ele pede para centrar todos os tiros no ponto mais fraco da muralha, para que aquele ponto iria ceder.
e eles fazem exatamente isso, eles concentram todo o poder de fogo deles naquele ponto da muralha e ela cede. Então, queridos, o diabo sabe, não pense você que ele não sabe, ele sabe exatamente o teu ponto fraco. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Quando ele vier com o ataque dele, ele virá nesse ponto fraco. Ele não vai na tua área mais forte, ele vai lá, naquele ponto em que teus muros ainda estão enfraquecidos. Então Jesus, quando ele nos manda vigiarmos, vigiem, prestem atenção, né? Eu sempre uso esse exemplo aqui, porque pouca gente entende por que José correu dos braços da mulher de Potifar. Ele correu, gente, porque ele ia cair, só por isso. Ele ia ceder, entende? Se ele ficasse mais 5 segundos ali, ele caía. E a história seria completamente outra. E como ele conhecia isso, na natureza dele, ele pulou fora. E o único jeito que ele deu na cabeça dele foi fugir. E a Bíblia diz o quê? Fugir das paixões da carne. Né? Não manda a gente encarar, não manda a gente enfrentar. Ai daquele que mudar o princípio bíblico e enfrentar, né, as paixões da carne. Porque a Bíblia manda você fugir, porque nós vamos cair se encararmos. Entende? Então temos que prestar atenção em todas estas coisas que o Senhor nos adverte. Então a aula de hoje foi muito importante para nos mostrar não somente a diferença entre provação e tentação, mas colocar para nós o significado de uma coisa e de outra. Que a provação ela é divina, ela é necessária na nossa vida. Tá? Ai de mim se eu não tivesse sido provado, a Isabel que me diga, né? Muita coisa na minha vida foi alterada através das provações que Deus colocou na minha vida. Né? Tive perdas, ela também teve perdas importantes, né? E Deus foi trabalhando na nossa vida nesses duros momentos pelos quais passamos. A minha história e a dela é a mesma história de cada um aqui, entendeu? Todos nós aqui passamos por lutas e dificuldades. São necessárias. Gente, vamos colocar uma coisa na cabeça. Crente que vive no filosofo, tá? Ali, nos braços dos anjos, sinceramente, a vida cristã dele não vale um níquel furado, entendeu? Essa que é a verdade, tá? E na questão então, na questão da aprovação, ela é fundamental para nós nesse sentido. E na tentação, gente, a tentação é algo que nós temos que tomar cuidado, porque como foi falado aqui, no ato de sermos tentados, não pecamos. Nós não pecamos. Pecamos quando cedemos à tentação. E Tiago descreve bem isso. Você leu esse trecho da palavra? Tá? Que fala que cada um é engodado pelas concupiscências, entendeu? Então, você é tentado dessa maneira. Você é atraído pelos teus olhos, o teu desejo, a tua cobiça fomenta isso dentro de você, e aí o pecado concebido, a tentação concebida, gera o pecado e a morte, né? A morte é a separação de Deus. Amém, irmão? Amém. Tem até um... Eu me lembrei agora para Estou falando que o irmão ele sempre falava assim, irmãos, o crente, se ele não estiver passando por nenhum problema, ele tem que se converter, porque a nossa vida é uma constante provação. A gente está sempre passando, tem os nossos períodos ali mas a gente está sempre sendo provado de alguma maneira. E é verdade, assim, é porque eu achei melhor escrever, porque é tanta coisa que vem na cabeça, que se a gente se perde, entendeu? Aí o Cleito falando, aí vai vindo muita coisa na cabeça. E é uma coisa assim que eu não sei se o Cleito também comentou, mas fez entender o seguinte, que a gente, assim, o diabo, uma coisa eu sempre converso muito com a Janete, eu e a Janete e a Luana. Uma coisa importante da gente sempre estar juntos também, estar sempre unidos, um comunicando uns com os outros, é porque nos nossos momentos de fraqueza, como o Cleiton falou aqui, o diabo ele vai exatamente naquele ponto. Então, se você está fragilidade, se você está sozinho, aí ele começa a trabalhar, mas está vendo? Olha, é isso aqui. Então, aí você para, você cai, você se afasta. Agora, quando você está junto, às vezes a gente fica aí com alguma coisa, quer saber da coisa? Eu não vou mais querer saber de ir para a igreja, eu não quero saber de orar. Não, aí vem o outro, não, irmão, não é assim não.
Não, vamos estar juntos, não, vamos orar. Olha, isso aí é o diabo que tá falando isso na tua mente. Então você se liga, porque ele trabalha na mente da pessoa. Às vezes a Valerinha está passando por um processo, ele não está contigo, não. Se Deus estivesse contigo, você estava passando por isso. Entendeu? Deus falou que ia fazer isso com você, não foi Deus que falou, não. Ele mentiu para você. Então, se você está sozinho nessas horas, porque você está fragilizado. Mas quando a gente se dá no Senhor e quando a gente se une com os nossos irmãos, a gente conversa com os nossos irmãos, assim, a Bíblia fala que confessar nossas culpas, mas também, como a Marcinha falou, nossos problemas às vezes, uma pessoa de confiança que a gente sabe que vai nos ajudar espiritualmente também, dando um apoio, não só naquele momento ali sentimental, mas também nessa situação. Então a gente tem que falar assim, meus problemas é só eu. Mas às vezes, irmão, Deus, ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Eu creio que não é só a questão do casamento, mas é a questão da amizade, nessas horas, da gente estar junto. Então é uma das coisas que eu sempre fiz, a importância da gente estar sempre juntos também por isso. Que às vezes a gente está querendo cair numa situação, a gente conversa com um que não vigia, cara, você é laço do diabo, não é isso não, entendeu? Então é isso que eu queria falar para os irmãos. Sim, vou falar mesmo. Eu queria até complementar uma coisinha que aconteceu essa semana. Eu estava conversando com um amigo de trabalho, né? Um colega de trabalho, e ele é de uma igreja, numa congregação. Aí a gente conversando, e eu falei assim, mas vem cá, mas você gosta de receber visita dos irmãos na sua casa? E não, na minha casa não. Cristão, para ser lá na igreja, na minha casa eu não quero ninguém. Não existe isso. Cada um na sua. Eu falei, gente, mas que tipo de cristianismo é esse? Né? Porque a gente precisa uns dos outros, a gente precisa interagir. Eu falei, olha, a igreja do primeiro século, os irmãos vivem em comunhão o tempo todo, nas orações, né, de casa em casa. Ele, não, na minha casa eu não quero isso não. Irmão, muito fofoqueiro, não, cada um na sua. Não quis entender nada. Porque a pessoa realmente não entende, as pessoas não entendem o que é o cristianismo verdadeiro, né? Porque a gente precisa realmente estar uns com os outros, compartilhar a nossa dor, né? Orar uns pelos outros. Então isso